Bom dia aí, pessoal. Tudo certo, né? Seria muito melhor se fosse uma aula presencial, garanto para vocês. Quarentena não é fácil para ninguém, né? Nem para quem tá só estudando, não é fácil para quem também tá gravando um monte de aula, não é fácil para quem, né, exerce outras profissões. Complicado a gente ter que ficar forçado em casa, mas é extremamente necessário, pelo menos por algumas semanas, para a gente ver se consegue, né, fazer um isolamento aí desse vírus, certo? Bom, nas aulas passadas, né, a gente fez aí as aulas 7, 8 e 9, tá? Quando eu já comecei a falar sobre dinâmica demográfica, beleza? Só para a gente recordar, as aulas 7, 8 e 9 eu falei dos índices demográficos, lembra? Né, até coloquei uma fórmula, foi uma aula presencial, né? Foi a última aula presencial. Eu coloquei para vocês crescimento vegetativo, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Né? E aí eu entrei nas teorias de crescimento populacional, falando aí sobre malthusianismo, neomalthusianismo, reformismo e ecomalthusianismo. Beleza? Agora, pessoal, vocês podem estranhar aí, mas eu vou explicar de maneira bem calma para vocês, tá? Pausado para vocês poderem entender. Vocês podem estranhar que tem um combo de aulas, que é da aula 10 até a aula 15, tá? Ah, mas você vai dar as aulas 10, 11, 12, 13, 14, 15, tudo agora? Óbvio que não, tá? Eu faria isso se fosse aula presencial, eu já iria fragmentar para vocês. A única diferença é que eu estava lá pessoalmente. Agora aqui eu vou ter que ficar falando para vocês, né? Que aula que eu tô, que parte que eu separei, né? Que exercício, né, que é para fazer e etc. A gente vai por assunto, tá? Nós não vamos por aulas. Então, o combo de aula é das aulas 10 até a aula 15, tá? Ah, mas você vai fazer agora a aula 10? Não, eu vou fazer a aula sobre, por exemplo, o histórico do crescimento populacional brasileiro. E aí depois eu indico para vocês onde está isso. Fechou? Bom, vamos lá. É, tema, dinâmica demográfica. Tá? Tema dessas 5, 6 aulas, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 aulas. Tá? Olha só, população absoluta e relativa e crescimento vegetativo do Brasil. Ou seja, a gente vai ver tudo sobre população e como isso se insere, como isso se encaixa no Brasil. Nós vamos começar falando do histórico do crescimento populacional no Brasil. Depois, a gente vai entrar nas pirâmides etárias. Tá? Eu dividi desse jeito essas 6 aulas. Tá? Nós vamos explicar por que o Brasil vive no bônus demográfico. Nós vamos ver exercício, né, como que isso cai em vestibular. Vocês vão ver que é muito fácil. Tá? É um assunto extremamente de boa, não é um assunto complicado. Beleza? E nós vamos falar sobre a transição demográfica. Tá? Esse é o mais importante, esse assunto é o mais importante de todos. As fases da transição demográfica. E aí, pessoal, fechou o assunto. Tá? Não tem mais nada. Beleza? Então, são 6 aulas que tem bastante conceito, mas não tem tanto slide. Né? Primeiro tópico, pode colocar aí letra A, histórico. Certo? Vamos ver como é que foi aí o crescimento da população brasileira ao longo dos anos. Né, desde o descobrimento até, né, hoje, como que está sendo esse crescimento. Tá? Então, ó, primeiro item, pode por aí, pessoal, de 1500 a 1808. Né? Esse pode por aí, letra A, letra B, é igual uma aula presencial. Vocês vão anotando, vocês vão fazendo esquema no caderno. Não é para mudar, né, a dinâmica de aula, não é para mudar o jeito que vocês estudam, ou, né, como que é a dinâmica da minha aula em si. Tá? Vou tentar fazer de uma maneira que vocês vão copiando, beleza? Se tiver muito rápido, vocês pausam, vai anotando o que eu vou falando. Às vezes eu falo mais rápido, né, do que na aula, né? Qualquer coisa vocês até podem me falar isso no privado depois, né? Ó, faz um pouco mais devagar e tal, né? Porque senão não tem como eu ter esse feedback, beleza? Então, ó, primeiro item, de 1500 a 1808. Nesse período aí, que é um período longo, né, de mais de 300 anos, né, nós temos 1500, que é a chegada dos portugueses. Lembrando que a ocupação do território, de fato, ela só vai acontecer em 1530, né, quando nós temos aí a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias, né, uma vinda maior de portugueses também, né, nesse período. Tá? Aí a gente tem organização e governo geral, né? 1808 é a vinda da família real, lembra, por causa das invasões napoleônicas, né? Que teve lá o bloqueio continental,
que foi decretado pela França de Napoleão, né? Portugal foi duramente afetado, por isso que teve a transferência da corte aqui para o Brasil, né? E também representou nesse período gigantesco pelo menos dois grandes ciclos, né? Nós temos o ciclo da cana e nós temos o ciclo do ouro, beleza? Dá para falar aí no começo do século XIX, já nesse período aqui de 1808, né, que o café já vai começando a querer surgir. O café ele vai ter um auge um pouco maior já indo, né, do meio para o fim do século XIX, tá? Mas já dá para a gente mencionar o café, né, que está começando a querer aparecer, certo? Nesse período, pessoal, o que dá para a gente falar? Dá para a gente falar que hoje houve uma dizimação das populações indígenas, né? Dá para a gente falar que houve uma migração muito forte, principalmente de portugueses, né? E uma migração, depois, já num segundo ponto, muito forte de negros, né? Que é uma migração forçada, tá? Esses negros, eles vão exatamente para poder trabalhar, né, nas lavouras canavieiras e até mesmo na questão ali da mineração, certo? E a ocupação basicamente ela começa na região nordeste com a cana, né, ali região de Pernambuco, né, depois um pouco também, né, na Bahia, né, tanto é que a capital do Brasil era Salvador, tá? E depois com a mineração, a transferência da capital para o Rio de Janeiro, e aí a gente tem uma ocupação maior no Sudeste, né? Minas Gerais no primeiro momento, São Paulo e Minas Gerais no primeiro momento, aí com a capital no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro também começa a sofrer um processo de ocupação bastante intenso, beleza? O segundo período é o período de 1808 a 1872, agora dá para a gente falar de café, de fato, né? A cafeicultura muito forte e aí a imigração estrangeira. Por que a imigração estrangeira? Nós temos aí, pessoal, a partir de 1850, uma lei que ficou conhecida como Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o fluxo de escravos da África para a América. Então, entendemos o quê? A América, Brasil, era um dos territórios, né, primeiro uma colônia e depois de 1822 já como um país independente, que recebia uma grande leva de imigrantes. E, no caso de imigrantes, desculpa, de escravos. E aí, com a proibição, as lavouras cafeeiras elas passaram a ter dificuldade de adquirir mão de obra. Por isso houve, né, um incentivo à vinda de imigrantes estrangeiros, entre eles principalmente os italianos, que vieram em grande número para o Brasil, né? Os italianos vieram para trabalhar nas lavouras de café. Teve até um problema muito sério, porque teve muito italiano que começou a ser explorado, né? Depois virou escravidão por dívida, até que eles, né, fizeram uma transição depois para o trabalho assalariado, né? Primeiro o trabalho livre, depois assalariado. Mas o fato importante desse período é o café como motor da economia e a vinda de imigrantes estrangeiros, italianos principalmente. No ano de 1872, já o terceiro item, é interessante a gente ver a população do Brasil, 9 milhões, 10 milhões de habitantes, vai? 9.930, 478. 10 milhões de habitantes. Pessoal, a cidade de São Paulo hoje, ela possui aproximadamente 14 milhões de habitantes. Tá? Então, olha só, a população do Brasil inteira não era a população de São Paulo hoje. Tá? Dá pra gente falar que é uma população baixa para o país, né? Para um país tão grande. Só que a tendência do Brasil era de crescimento populacional. Já entrando aí, ó, 1890, 1940, nesse primeiro período, né, que é fim do século XIX e começo do século XX, né, dá para falar desse primeiro grande período do século XX, dá para a gente falar que o crescimento vegetativo do Brasil era de 1,8%, que é considerado um crescimento ok. Tá? Não vou falar que é baixo nem alto, mas é um ok. Seria o ideal para ter uma taxa de reposição, tipo morre um, nasce um, tá? Mais ou menos isso. O que dá para falar é que esse crescimento está com uma tendência absurda de alta. Por quê? Nesse período aqui, ó, 1890, 1940, nós estamos começando a desenvolver uma atividade já industrial. A indústria começa a querer surgir em 1900, já no século XX. Tá? Essa indústria vai começar a engatinhar até 1930 com a Era Vargas. E aí, pessoal, com a atividade industrial, o êxodo rural é absurdo. Tá? A população que sai do campo e vai para a cidade começa a ser muito numerosa. E esse crescimento vegetativo ele vai aumentar demais. Pense o seguinte, a população no campo eles tinham muitos filhos.
E a ideia de ter filho é que o filho, né, contribuísse como mão de obra no campo. Muitas dessas populações que estão vindo para as cidades, elas ainda carregam essa ideia de que ter filho é mão de obra. Só que agora está na cidade, entendeu? Então, no primeiro momento, vai ter um crescimento populacional, que é o que acontece nesse segundo ponto aqui já do século XX. 1940, 1970. Olha o termo, explosão demográfica. A taxa de crescimento vegetativo médio do Brasil entre 40, 50, 60 e 70, 4 décadas, era de 3%, que é considerado um índice muito alto. Tá? Então, o que significa isso? Significa dizer que a população brasileira teve um crescimento populacional gigantesco. Tá? 3% é muito. Né? Só a título de curiosidade. Em 100 anos, 10 milhões, tá? Para 1970, 100 anos. A população do Brasil saiu de 10 milhões e chegou aproximadamente a 100 milhões. Tá? É um crescimento enorme num período relativamente curto. Tá? Então, por isso, explosão demográfica. Beleza? Bom, vamos colocar a definição de explosão demográfica. Tá? Pode colocar aí, definição. Crescimento populacional enorme em um curto espaço de tempo, beleza? Devido às altas taxas de natalidade, obviamente, né? Bom, e aí, pessoal, a gente entra num terceiro período que vai do século XX ainda, já entrando no século XXI, que é esse de 1970 a 2010. Lembrando que eu estou falando de período de crescimento, aqui, aqui e aqui, tá? Por isso que eu falei terceiro, né? Esse aqui seria o sexto item, obviamente. Bom, de 1970 a 2010, reparem, a população brasileira ela vai passar por um quadro de estabilidade. Ela cresce, olha só, a média hoje é de 1,17, menor do que aqui, muito menor do que isso. Tá? Ela cresce, 1,17, só que ela cresce num ritmo baixo, considerado baixo. E o Brasil ele passa por um período chamado de bônus demográfico. Nós vamos definir agora o que é bônus demográfico, a partir da pirâmide etária. Eu não vou explicar a pirâmide etária hoje. Tá? Pirâmide etária tem que ser uma aula só de pirâmide etária. Tá? Mas só para vocês entenderem, tá vendo que a pirâmide está gordinha aqui nesse pedaço? Está gordinha. Isso indica uma pirâmide de um bônus. O que é um bônus? Bônus não é quando você tem um acréscimo de algo? Tá? Demográfico é de população. Então você teve um acréscimo de população. É considerado o período ideal, pessoal. O que seria um bônus demográfico? É quando você tem, tá? Definição então, põe aí. É quando você tem uma população economicamente ativa, tá? A sigla é PEA, né? População economicamente ativa, numerosa o suficiente para poder sustentar, né, as crianças, né, as taxas de natalidade, quem está nascendo, e os idosos, tá? Os velhos. Né? Então, essa população economicamente ativa, ela trabalha. E esse trabalho serve, né, para usar aí a renda dessa população como um sustento para as crianças e um sustento para o sistema de previdência social, que seria de aposentadoria dos idosos. Beleza? Você tem um equilíbrio financeiro. E não só equilíbrio, tá? Dá para a gente falar que você tem ganho financeiro, porque tem muita gente trabalhando. É uma população grande que está em idade de trabalho. Se a população está em idade de trabalho, concorda que ela pode fazer capital? Como que ela faz capital? Ela ganha salário, ela consome, então ela faz o capital circular. Se ela faz o capital circular, sei lá, o dono de uma empresa lá, ele consegue contratar mais gente, então consegue pôr mais gente trabalhando, consegue pôr mais gente ganhando salário. Tá? Então é o cenário ideal de um país que passa pelo bônus. O Brasil passa pelo bônus. Agora, com toda essa bagunçaiada que a gente está, né, desse vírus esse ano, e de situações já complicadas, de crise econômica que o Brasil passou desde 2013, 14, 15, 16, difícil. Esse bônus demográfico nosso não está sendo nem um pouco bem aproveitado. Pelo contrário, a gente corre o risco de entrar num período aí de 2030, 40, 30 ainda não, mas acho que 40, 50, com problemas econômicos terríveis, terríveis. Não é só atual, a gente tem que pensar sempre num cenário de maior escala. Fechou? Por hoje é só, tá? Eu vou fragmentar bastante. Vou mandar agora os informes no grupo, falando quais aulas eu tratei hoje. Beleza, gente?
É nóis. Saudades absurdas de vocês.